Imagine por um instante estar no centro de Roma, onde o ar parece carregado de poder e violência. A multidão se aperta nas arquibancadas de pedra, empurrando-se para enxergar melhor o que está prestes a acontecer. Murmúrios se espalham como fogo em palha seca. Soldados marcham em formação, empurrando pelo corredor estreito um homem de idade avançada, mas que caminha com firmeza, como se cada passo fosse guiado por uma força que ninguém ali consegue compreender. Esse homem é João, o último apóstolo vivo, o único que ainda carrega na voz o som daquilo que viu, ouviu e tocou quando Cristo caminhou entre os homens. No centro da arena, um caldeirão gigante repousa sobre uma fogueira intensa. O óleo fervente borbulha e lança pequenas rajadas de vapor que queimam o ar. O calor é tão forte que até os soldados afastam o rosto. A multidão acompanha com expectativa cruel cada movimento do líquido mortal. Todos sabem o que acontece com qualquer pessoa que cai ali. Não há grito que dure mais que alguns segundos. Não há carne que sobreviva. É uma morte que os romanos dominam com precisão. Uma morte que eles acreditam controlar. Mas João não teme. Não há tremor em suas mãos. Não há desespero em seus olhos. Ele olha para frente como quem já viu algo maior do que aquele espetáculo. Como quem sabe que seu destino não depende das decisões de um imperador. Soldados o amarram. Sacerdotes pagãos invocam seus deuses. O juiz romano levanta a sentença como um golpe final, e a multidão, sedenta, inclina o corpo para a frente. O momento chegou. Quando João é erguido pelos soldados e conduzido até a borda do caldeirão, o ar parece mudar. O barulho diminui. O calor ganha um silêncio estranho, como se o próprio fogo estivesse aguardando algo. E então, diante de milhares de olhos, João é lançado dentro do óleo fervente. O impacto deveria ter produzido um grito, um cheiro de carne queimando, um horror que satisfaria a fúria de Roma, mas nada disso acontece. O óleo não consome, o fogo não avança. O corpo de João permanece intacto, submerso no líquido que deveria destruí-lo. Ele não se contorce, não se desespera. Ele apenas existe ali dentro, como se estivesse protegido por algo que não pertence ao mundo físico. O silêncio que toma conta da arena é tão profundo que parece que o próprio império perdeu o fôlego. Não há explicação humana, não há lógica, não há precedente. E é esse o ponto onde tudo muda. Porque o que aconteceu naquele dia não foi apenas um milagre, foi uma mensagem, uma resposta direta para o império mais poderoso da Terra. Uma declaração silenciosa de que o fogo pode obedecer quando Deus decide agir. Uma lembrança de que nenhuma força humana tem autoridade sobre alguém que ainda carrega um propósito divino. O império que não conseguia silenciar João. O contexto perigoso. Roma não temia palavras. Roma temia influência. E João, mesmo já idoso, era uma voz que continuava crescendo quando todas as outras tinham sido silenciadas. Pedro havia sido morto. Paulo havia sido executado. Tiago, o irmão de João, tombou pela espada décadas antes. Todos os pilares da fé pareciam ter sido arrancados pela perseguição. Mas João permanecia, não como um sobrevivente qualquer, mas como a memória viva de Cristo. O império sabia que, enquanto João estivesse vivo, a mensagem que ele carregava não poderia ser apagada. O tempo havia transformado João em algo maior do que um líder espiritual. Ele era um símbolo, a última testemunha ocular. O último homem capaz de dizer, eu o vi. E isso era imperdoável para um império que tentava controlar narrativas. A presença dele nas igrejas da Ásia Menor fortalecia comunidades inteiras. Sua palavra corrigia, fortalecia, restaurava e desafiava. Onde João passava, fé reacendia. Onde sua voz ecoava, Roma perdia força.
Para Domiciano, o imperador que exigia ser chamado de Senhor e Deus, João representava mais do que uma ameaça religiosa. Ele representava uma afronta pessoal. Como poderia existir na Terra alguém cuja autoridade espiritual superava o título divino que o próprio imperador se atribuía? Como permitir que um velho pescador da Galileia tivesse mais influência do que o homem que governava o mundo? A sobrevivência de João era, para Roma, um lembrete incômodo de que seu poder não era absoluto. E havia ainda outro problema. As cartas que João enviava às igrejas estavam se espalhando com vigor. Cartas que confrontavam o pecado, fortaleciam a fé, denunciavam falsos ensinos e, acima de tudo, declaravam a soberania de Cristo sobre qualquer poder terreno. Cada palavra escrita por João desafiava a narrativa imperial. Cada linha apontava para um reino que não era romano, para um rei que não era Domiciano, para uma verdade que nenhuma espada poderia destruir. Roma tentou intimidar João, tentou isolá-lo, tentou desestabilizar seus seguidores, mas cada tentativa apenas aumentava na autoridade espiritual dele. Quanto mais Roma pressionava, mais João brilhava. E quando o império percebeu que ele não podia ser calado por ameaças, decidiu ir além. Decidiu eliminá-lo de forma pública, violenta, exemplificadora. Uma execução que deixaria claro que nenhum Deus poderia salvar aquele homem se Roma decidisse que sua hora havia chegado. Mas existe algo que Domiciano não compreendia. Algo que nenhum imperador, por mais poderoso que fosse, podia dominar. Quando Deus determina que alguém ainda tem um propósito na terra, não existe sentença capaz de cumprir a morte antes do tempo. João não estava vivo por acaso. Ele estava vivo por destino. O plano de Deus para ele ainda não estava completo. O Apocalipse ainda não havia sido escrito. A última revelação ainda não havia sido entregue. Por isso, Roma, apesar de toda sua estrutura militar, apesar de toda sua disciplina e brutalidade, apesar de toda sua arrogância imperial, não conseguiu silenciar João. Porque não se cala um homem cuja vida está alinhada com a vontade do céu. Não se destrói alguém que carrega dentro de si a missão de revelar ao mundo o que está por vir. João não era apenas um apóstolo. Era uma peça essencial na história da fé. E o império estava prestes a descobrir que lutar contra um propósito divino é lutar contra o impossível. O julgamento que não foi julgamento. A fúria do imperador Domiciano. Domiciano não precisava de motivos para condenar alguém. Bastava que uma pessoa ameaçasse sua autoridade, sua imagem ou seu orgulho. E João, mesmo sem levantar armas, era uma ameaça que crescia como fogo em palha seca. O imperador já havia consolidado sua fama de tirano. Ele exigia que seus súditos o chamassem de Senhor e Deus, buscando uma devoção que nenhuma alma piedosa poderia oferecer. Para ele, o culto imperial era mais do que política, era a adoração pessoal. Era o espelho onde ele buscava confirmar sua própria divindade. Quando relatos sobre João chegaram até ele, Domiciano reagiu com irritação. Quem era esse velho que caminhava de cidade em cidade, proclamando um Deus maior do que o trono romano? Quem era esse homem cuja palavra confrontava o orgulho imperial sem temor? João representava tudo o que Domiciano odiava. Fé inabalável, coragem silenciosa e influência que não podia ser controlada pela força. O julgamento de João não foi um julgamento. Foi um espetáculo. Uma encenação planejada para humilhar, intimidar e esmagar qualquer resquício de resistência cristã. O tribunal foi preparado às pressas, não para averiguar culpa, mas para cumprir o desejo inflamado do imperador. Não havia acusadores, não havia defesa, não havia testemunhas. Apenas um veredito decidido antes mesmo que João fosse escoltado até a sala. Domiciano queria demonstrar poder,
Queria provar que nenhum Deus, nenhum Cristo, nenhum apóstolo tinha autoridade acima da sua. Ele transformou João em alvo para reforçar o medo entre os seguidores do caminho. A sentença não foi pensada com lógica, foi moldada em fúria. Ele poderia ter escolhido a espada, a cruz, os animais ou a prisão perpétua. Mas Domiciano queria algo que exibisse domínio total sobre a vida e a morte. Queria algo que esmagasse a esperança e inundasse o coração dos cristãos de temor. Queria algo que provasse que nem mesmo um dos apóstolos poderia escapar de suas mãos. Por isso, determinou que João fosse lançado vivo em um caldeirão de óleo fervente. Um método cruel, reservado apenas para aqueles que o império queria apagar de forma definitiva. Nenhuma pessoa havia sobrevivido a essa execução. Nenhuma pele resistia. Nem mesmo soldados altamente treinados suportariam chegar perto sem se queimar. Domiciano escolheu essa morte como quem escolhe um selo imperial. Para ele, seria a declaração final de que seu trono era absoluto. No entanto, havia um detalhe que Domiciano ignorava por completo. João não estava ali como um réu derrotado. Ele estava como alguém que já havia visto a morte diversas vezes e havia vencido todas. Sobreviveu ao massacre dos apóstolos. Resistiu à expansão da perseguição. Manteve a fé intacta, mesmo quando igrejas inteiras tremiam sob o peso das forças romanas. Diante de Domiciano, João não estava perdendo sua vida. Ele estava prestes a revelar algo que Roma não entenderia. Para o imperador, aquele dia seria um espetáculo de destruição. Para o céu, seria o palco de um confronto silencioso entre a soberba humana e o propósito divino. E enquanto Domiciano sentia-se prestes a provar sua divindade, o céu observava com calma, esperando o momento em que sua falsa glória seria exposta diante de milhares de olhos. Não foi um julgamento, foi uma tentativa desesperada de Roma de suprimir aquilo que ela não podia controlar. Mas havia algo ali que Domiciano jamais previu. A sentença humana não tinha poder para encerrar um chamado que Deus ainda não havia concluído. O caldeirão de óleo, a execução que sempre funcionava. O método escolhido para matar João não era apenas cruel, era infalível. A execução em óleo fervente era conhecida em Roma como uma sentença sem retorno, temida até pelos soldados que a presenciavam. Não havia resistência possível. A temperatura, elevada a níveis extremos, destruía pele, músculos e ossos em questão de segundos. Era uma morte tão rápida quanto aterradora, planejada para eliminar o condenado e, ao mesmo tempo, alimentar o espetáculo de violência que sustentava o orgulho do império. Os preparativos começaram cedo. Trabalhadores empilharam madeira seca ao redor de uma grande fogueira, cuidadosamente calculando a intensidade das chamas. O caldeirão de metal foi posicionado sobre o fogo e preenchido com óleo escuro, que logo começou a liberar ondas de calor que distorciam o ar ao redor. O cheiro era penetrante. Não era apenas o aroma do óleo aquecido, mas a sensação física de que aquele local havia sido transformado em uma câmara de morte. A multidão se reuniu em busca de espetáculo. Alguns subiram em pedras e degraus. Outros empurraram para chegar mais perto. Uma massa humana, ansiosa por ver até onde o poder romano poderia chegar. Viam João como um prisioneiro comum, um homem que ousou desafiar o imperador. Não conseguiam compreender que estavam prestes a testemunhar algo que Roma jamais esqueceria. Sacerdotes pagãos se aproximaram, entoando cânticos em homenagem aos deuses que, segundo eles, governavam o fogo. Movimentos ritualísticos tentavam dar à execução um caráter divino, como se o império desejasse afirmar que até as chamas respondiam ao seu comando. Eles tocaram o óleo com hastes longas, verificando sua temperatura. As bolhas que subiam à superfície eram como pequenas explosões de calor, cada uma delas um lembrete de que o destino de João parecia selado.
Os soldados surgiram logo depois, conduzindo João. Ele estava amarrado, mas caminhava com mais dignidade do que qualquer pessoa esperaria de um homem prestes a morrer. O calor do caldeirão fazia o rosto dos soldados suar de forma intensa. Mesmo assim, João não desviou o olhar. Não havia nele a expressão desesperada dos condenados. Havia firmeza, havia paz, havia certeza de que aquele não seria o fim. Quando o juiz levantou a mão e declarou a sentença diante da multidão, um murmúrio percorreu o público. Não era comum ver alguém tão influente condenado a uma morte tão extrema. Várias pessoas estremeceram diante do brilho alaranjado que refletia no metal quente do caldeirão. Era impossível não imaginar a dor que aguardava João. Os soldados o ergueram. O calor era tão intenso que seus braços queimavam apenas por se aproximarem do óleo. A multidão prendeu a respiração. O ar parecia pesado demais. Os sacerdotes pagãos elevaram suas vozes. Então, no exato momento em que João foi lançado, um detalhe mudou tudo. O fogo, que rugia como uma fera faminta, pareceu hesitar. O som do corpo tocando o óleo deveria ter sido seguido por um grito. Deveria ter havido fumaça densa, movimentos frenéticos, horror. Mas não houve nada disso. O impacto foi diferente. E a multidão, que esperava ver destruição imediata, viu algo que não entendia. João simplesmente desapareceu por um instante dentro do óleo fervente, como se tivesse sido envolvido por uma calmaria impossível. Ali, naquela arena cheia de pessoas sedentas por violência, o Império acreditava que estava prestes a provar mais uma vez sua força. Mas o que estava por acontecer escapava totalmente da lógica humana. A execução, sempre eficaz, estava prestes a se tornar o palco de um milagre que exporia os limites do poder romano e revelaria que existe um fogo que obedece apenas à ordem do céu. Quando o impossível acontece, o óleo não queima. O silêncio que se formou após o impacto foi tão profundo que parecia impossível que viesse de uma multidão tão numerosa. O público aguardava o grito, o cheiro de carne queimada, o horror inevitável. Mas nada disso aconteceu. O caldeirão continuou borbulhando como antes, vapores quentes subindo em ondas. Porém, o homem que deveria estar sendo consumido não demonstrava dor, não lutava, não se contorcia. A execução, que sempre funcionava, havia se tornado um acontecimento inexplicável. Quando João emergiu do óleo, seus olhos estavam abertos, tranquilos, e seu corpo não apresentava nenhuma marca de queimadura. A pele continuava intacta. Suas vestes, mesmo encharcadas, não estavam reduzidas a cinzas. Ele não tremia, não gemia, não clamava por socorro, apenas respirava com a serenidade de quem está exatamente onde deveria estar. O impossível não apenas havia acontecido, ele havia acontecido diante de milhares de testemunhas. A multidão não sabia reagir. Algumas pessoas recuaram, outras levaram as mãos ao rosto. Sacerdotes pagãos interromperam seus cânticos, incapazes de continuar uma cerimônia que não tinha mais sentido. Soldados olharam uns para os outros, temendo que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Até mesmo o juiz, responsável pela sentença, tentou entender como uma execução tão meticulosamente preparada havia se tornado um fracasso absoluto. O óleo fervente continuava quente. A lógica dizia que qualquer organismo vivo seria destruído em segundos. Mas João permanecia ali como se estivesse sendo sustentado por algo que não se via. Um poder que não vinha da natureza. Um poder que não se curvava às leis físicas. Um poder que havia decidido, naquele momento específico, responder à soberba de Roma com um silêncio inexplicável. As perguntas começaram a surgir na mente de quem assistia. Como o fogo não consumiu? O que impediu que a pele queimasse? Teria sido um anjo? Teria sido o próprio Espírito Santo criando uma barreira invisível entre João e o calor mortal? Ou, talvez,
Teria sido o mesmo poder que acompanhou Daniel na fornalha quando as chamas se tornaram inofensivas? A verdade é que ninguém ali encontraria explicação natural. João não sorriu. Não levantou os braços em triunfo. Não desafiou seus executores. Sua postura não era de alguém que queria humilhar Roma, mas de alguém que compreendia que aquilo não era sobre ele. Era sobre o Deus que servia. Era uma declaração silenciosa de que o céu havia decidido intervir, de que o propósito de João ainda não tinha terminado, de que ninguém poderia encerrá-lo antes da hora. O óleo fervente não se tornou morno, continuou queimando tudo ao seu redor. A madeira que sustentava o caldeirão estalava sob a intensidade das chamas. As bordas de metal brilhavam como ferro fundido, mas esse mesmo fogo que devorava tudo não tocava João. O poder de Roma havia sido exposto. O império se orgulhava de controlar a vida e a morte, mas agora estava diante de algo que ultrapassava completamente sua autoridade. O milagre não foi apenas a sobrevivência de João. O milagre foi a mensagem que o acompanhava. Uma mensagem silenciosa, mas devastadora. Existem limites para o poder humano. E quando Deus decide preservar alguém, nem o fogo mais ardente, nem o ódio mais profundo, nem o império mais poderoso pode mudar o curso do destino estabelecido pelo céu. A partir daquele momento, a arena não era mais um lugar de execução. Era o palco de uma revelação, e cada olhar fixo em João carregava a mesma pergunta: o que ou quem havia impedido o fogo de cumprir sua função? Essa pergunta ecoaria muito além da arena. Ela marcaria a história e transformaria aquele episódio em uma das demonstrações mais impressionantes da intervenção divina. O ChatGPT disse: a multidão em silêncio, Roma presencia o invisível. O silêncio que tomou conta da arena era quase sobrenatural. Um lugar construído para o barulho, para o sangue e para o grito das multidões, agora estava mudo, como se cada pessoa ali tivesse perdido a capacidade de processar o que acabara de testemunhar. O rosto das crianças, dos soldados, dos cidadãos romanos, dos sacerdotes pagãos, todos refletiam a mesma expressão: incredulidade absoluta. Era como se o próprio ar tivesse congelado ao redor deles. Ninguém ousava se aproximar do caldeirão. O óleo continuava fervendo, cuspindo pequenas explosões de vapor, mas não havia sinal de queimadura sobre o corpo daquele que acabara de ser lançado ali dentro. João, ainda molhado, se levantou com calma, apoiando as mãos na borda como alguém que sai de um banho comum. Ele não parecia fraco, nem tonto, nem em choque. Caminhava com a firmeza de um homem que sabe que sua vida não está nas mãos de poder algum além do céu. Os sacerdotes pagãos, que horas antes entoavam cânticos clamando a proteção de seus deuses, recuaram em pânico. A execução não apenas falhou, ela havia se tornado uma evidência de que havia um poder maior do que aqueles que eles cultuavam. O fogo que acreditavam dominar havia se tornado um instrumento de revelação. O óleo, antes arma mortal, agora servia como testemunha de que algo divino havia tocado aquele momento. Os soldados, treinados para não expressar emoções, estavam visivelmente abalados. Alguns deixaram cair suas lanças. Outros fizeram o sinal de suas divindades. O comandante deu 2 passos para trás, sem saber se deveria intervir ou simplesmente observar. A ordem dada era clara: matar o apóstolo. Mas como prosseguir quando a própria natureza parecia se recusar a obedecer? O juiz responsável por executar a sentença imperial ficou imóvel. As tábuas, onde anotava procedimentos, caíram de suas mãos. Ele estava diante de um dilema que jamais imaginou enfrentar. Se o condenado não pode morrer, a execução falha. E se a execução falha, o poder do imperador é colocado em dúvida. Ninguém ali ousaria dizer isso em voz alta,
mas todos sabiam o que estava sendo questionado naquele instante. Quem realmente decide quando um homem deve morrer? A multidão, antes sedenta por espetáculo, agora observava com temor. O silêncio não era apenas de surpresa, era reverência, era medo, era a percepção de que algo invisível havia entrado na arena e alterado o curso da realidade. As mãos antes erguidas para aplaudir a violência, agora tremiam. Os olhos antes atentos ao sofrimento, agora buscavam entender como um velho apóstolo havia desmentido Roma diante de tantos. E então, algo ainda mais intrigante aconteceu. Alguns começaram a ajoelhar, não diante de João, mas diante do Deus que ele anunciava. Não era uma conversão plena, mas era o reconhecimento de que havia ali um poder que Roma não podia conter. Em um império que se sustentava pela força, ver o fogo obedecer a alguém que não era César era uma afronta direta à estrutura de autoridade. Era como se o próprio império tivesse sido desafiado por um silêncio que falava mais alto do que qualquer decreto. Aquela cena se espalharia rapidamente pelas ruas, pelas casas, pelas províncias. O rumor de que João havia sobrevivido à execução em óleo fervente viajou com a velocidade da curiosidade humana. Para muitos, era um milagre. Para outros, uma ameaça. Para todos, um sinal de que o reino que João pregava não era apenas discurso. Era real, visível, tangível. Roma presenciou o invisível. E por alguns instantes, o império mais poderoso da terra descobriu que existe uma força que não se dobra ao seu domínio, que existe uma autoridade que não pode ser intimidada e que existe um Deus que, quando decide agir, silencia multidões sem dizer uma única palavra. Porque Deus salvou João, o propósito por trás da proteção. Quando João saiu do caldeirão sem sequer uma marca de queimadura, a arena viu um milagre. Mas o céu viu apenas a continuação de um plano. Nada do que aconteceu naquele dia foi acidental. Nada foi improvisado. Cada detalhe, desde a decisão de Domiciano até o silêncio da multidão, se encaixava dentro de algo muito maior. A proteção de João não foi apenas um ato de misericórdia. Foi um ato de propósito. João carregava algo que ainda não havia sido revelado à terra, algo que mudaria para sempre a maneira como a humanidade entenderia o tempo, o julgamento, o céu, a guerra espiritual e o fim de todas as coisas. O Apocalipse ainda não existia. As cartas às igrejas ainda não haviam sido escritas. As visões que deveriam ser entregues às gerações futuras ainda estavam guardadas no coração de Deus. João não podia morrer naquele dia porque o mundo ainda não tinha ouvido a última mensagem do céu. Além disso, João era a última testemunha ocular viva dos atos de Cristo. Ele tinha visto milagres, ouvido segredos, presenciado eventos que ninguém mais poderia relatar com tanta profundidade. Sua vida era um arquivo aberto das palavras do Filho de Deus. Sua morte antes da hora apagaria uma voz que ainda precisava ecoar em cada canto da igreja primitiva. Mas existe algo ainda mais profundo. João não foi protegido apenas porque tinha uma missão futura. Ele foi protegido porque sua confiança estava completamente ancorada em Deus. Ele havia caminhado com Cristo, aprendido com Cristo e compreendido algo que poucos discípulos entenderam com tanta clareza. Enquanto a vontade de Deus ainda está em andamento, nada pode interromper o propósito, nem o fogo, nem o ódio, nem o império mais poderoso da terra. Os cristãos que ouviam João pregando não ouviam apenas as memórias de um apóstolo. Eles ouviam a voz de alguém que já havia sobrevivido àquilo que deveria tê-lo matado. A sobrevivência dele se tornou parte da mensagem. Era como se Deus dissesse ao mundo: quando eu desejo que algo seja escrito, dito ou revelado, nenhuma sentença pode impedir.
Isso fortalecia a fé dos seguidores do caminho em um período dominado pelo medo e pela violência. Além disso, a sobrevivência de João desmontou a propaganda imperial. Domiciano queria transformar sua morte em exemplo. Deus transformou sua vida em sinal. Ao poupar João da execução, o céu expôs a limitação de um império que se acreditava invencível. Roma podia comandar legiões, mas não podia comandar o fogo quando Deus decidia que não. Isso reduziu a arrogância do imperador e levantou uma pergunta inevitável. Se o Deus de João fez isso, o que mais ele pode fazer? Há outro ponto que raramente é mencionado. João tinha um coração preparado para receber coisas que ninguém jamais havia visto. A revelação do Apocalipse não poderia ter sido entregue a alguém tomado pelo medo. Deus precisava de alguém cuja fé tivesse sido provada no fogo, literalmente. Alguém cuja confiança fosse tão sólida que nem o calor mortal pudesse quebrá-la. Alguém que, ao ver o céu aberto em Patmos, não se abalasse pela magnitude da visão. A arena em Roma não foi o fim do ministério de João. Foi o teste final. A confirmação de que ele estava pronto para receber a revelação mais profunda de todas. Quando Deus o preservou, não foi apenas para salvá-lo do fogo. Foi para conduzi-lo ao propósito final de sua vida. Um propósito que iluminaria a história da igreja, guiaria gerações em meio à perseguição e revelaria como o céu vê a terra nos seus momentos mais escuros. A proteção de João foi a prova viva de que, quando Deus estabelece um chamado, nenhuma força humana pode cancelá-lo. E é justamente essa verdade que nos conduz ao próximo ponto. Porque depois do milagre, Roma tomou uma decisão que mudaria completamente a trajetória de João e abriria caminho para a maior revelação de todos os tempos. A conexão com a ilha de Patmos. O milagre como porta profética. A arena inteira estava em choque. Os soldados não sabiam o que fazer. O juiz não sabia o que dizer, e os sacerdotes pagãos, antes tão confiantes em seus rituais, ficaram reduzidos a silêncio absoluto. João, o condenado, permanecia de pé, vivo, intacto, sereno. Diante de um milagre tão evidente, Roma deveria reconhecê-lo como inocente, mas impérios não funcionam assim. Quando um governo baseado na força é confrontado por algo que não consegue explicar, ele não muda, ele reage. E a reação de Domiciano foi imediata. Se João não podia ser morto, então não poderia permanecer em Roma. Não poderia continuar influenciando igrejas. Não poderia permanecer como um testemunho vivo de que o império havia falhado. Sua presença era perigosa demais. Sua sobrevivência era uma afronta direta ao poder imperial. E sua história, se continuasse a se espalhar, colocaria em risco a aura de domínio que Roma cuidadosamente cultivava. Então, Domiciano tomou uma decisão que parecia punição, mas que seria, na verdade, a peça final de um plano que o céu já havia estabelecido. Ele exilou João para a ilha de Patmos, uma ilha rochosa, isolada, usada como prisão natural. Um lugar onde criminosos eram esquecidos, onde ninguém tinha voz, onde a influência desaparecia. Patmos não era apenas um castigo, era uma tentativa de apagar João do mapa, de silenciar sua voz sem precisar manchar novamente o nome do império com outro fracasso público. Mas aqui está o ponto que Roma jamais poderia prever. Ao tentar calar João, o império o colocou exatamente no ambiente onde Deus queria falar com ele. Patmos não foi a derrota de João, foi sua consagração. Foi o deserto onde a revelação seria despejada sobre ele como um rio de fogo e glória. Foi o cenário perfeito, onde nenhuma distração, nenhum ruído, nenhuma interferência humana poderia competir com a voz que viria do céu. Naquele lugar árido, cercado por pedras afiadas e águas turbulentas, João não estava sozinho. Aquele que o preservou no óleo fervente também o acompanhou no exílio.
E é justamente essa conexão entre o milagre e Patmos que revela o propósito profundo de Deus. O fogo não matou João, porque o Apocalipse ainda não havia nascido. A arena não o calou, porque a maior visão da história ainda não havia sido recebida. O império não o destruiu, porque Deus estava apenas começando a revelar o que aconteceria nos últimos dias. A proteção no óleo fervente não foi um milagre isolado. Foi o transporte espiritual que levou João ao lugar onde seus olhos seriam abertos de forma definitiva. Seu corpo foi poupado, mas sua alma seria levada a dimensões que nenhum outro ser humano havia contemplado. Em Patmos, ele não ouviria rugidos de multidões. Ele ouviria trombetas celestiais. Não veria o brilho cruel do fogo romano. Veria o brilho da glória do Filho do Homem. Não enfrentaria o juiz da arena, enfrentaria o juiz de toda a terra, aquele que fala como muitas águas e cujos olhos ardem como chama. Roma acreditava que o havia isolado, mas Deus havia separado João. O exílio que pretendia silenciar sua influência se tornou o lugar onde sua voz ecoaria pelas gerações. A solidão da ilha foi substituída pela presença de Cristo. O abandono humano se tornou o encontro com os céus abertos. Patmos deixou de ser prisão e se tornou portal. O império decidiu eliminar João da terra, mas o céu decidiu revelar-lhe o futuro da terra. Pense na ironia divina. Domiciano queria impedir João de escrever cartas. E Deus o levou ao lugar onde ele escreveria a maior carta profética da história. O imperador quis calar sua boca, e Deus a encheu com palavras que atravessariam séculos, impérios, culturas e continentes. Domiciano tentou limitar João ao isolamento. Deus o elevou ao trono, literalmente, em visão, em espírito, em revelação. É por isso que a conexão entre o milagre e Patmos é tão forte. Se João tivesse morrido na arena, o livro do Apocalipse não existiria. As cartas às 7 igrejas não existiriam. A visão do Cordeiro digno, dos selos, das trombetas, das taças, da Nova Jerusalém, nada disso chegaria até nós. A proteção do óleo foi a chave que abriu a porta para Patmos. E Patmos foi o lugar onde o céu escolheu registrar o fim da história humana. Roma queria enviar um prisioneiro para o esquecimento. Deus estava enviando um profeta para o futuro. O significado espiritual do milagre, quando o fogo não tem poder. Quando pensamos no milagre que salvou João do óleo fervente, é fácil enxergá-lo apenas como um ato de proteção divina. Mas, na verdade, o que aconteceu naquele dia vai muito além de um simples resgate físico. Foi uma demonstração espiritual de proporções profundas, uma mensagem codificada dentro de um evento sobrenatural que revelou verdades sobre Deus, sobre o mundo invisível e sobre o propósito da vida de João. Nada naquele episódio foi espetáculo vazio. Cada detalhe carregava significado. A primeira coisa que precisamos entender é que milagres desse tipo não são comuns. Deus não interfere nas leis naturais por capricho. Quando ele muda o curso do fogo, da natureza, ou do que chamamos de impossível, sempre há um propósito específico. No caso de João, o propósito estava ligado ao destino da igreja, ao futuro da fé cristã e à revelação que seria entregue. O milagre não foi uma resposta emocional ao sofrimento do apóstolo. Foi uma declaração espiritual. O homem que carregaria a visão do fim dos tempos não poderia ser tocado antes da hora. Esse tipo de intervenção revela algo sobre a própria natureza de Deus. Ele não apenas protege, mas redireciona. Ele não apenas impede a destruição, mas prepara o cenário para algo maior. Quando João emergiu daquele caldeirão sem uma única queimadura, o céu estava dizendo ao mundo que há momentos em que as leis físicas se curvam à vontade divina. O fogo não perdeu sua natureza, mas sua função naquele instante não era queimar, era testemunhar.
O próprio elemento que deveria destruir João se tornou palco da afirmação de que Deus é soberano sobre tudo o que existe. Há também um significado espiritual ligado ao simbolismo do fogo. Em muitas partes da Bíblia, o fogo aparece como elemento de purificação, como manifestação divina, como símbolo do Espírito Santo ou até como instrumento de juízo. Mas naquele dia, diante de toda Roma, o fogo representou outra coisa: limite. Ele mostrou que até o mais destrutivo dos elementos naturais possui fronteiras quando Deus determina. João não foi apenas preservado. Ele foi marcado espiritualmente como alguém cuja missão transcendia a morte. Assim como Daniel na cova dos leões, ou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, João se tornou testemunha viva de que o poder de Deus se manifesta quando a esperança humana já não existe. Mas existe um detalhe que diferencia João desses outros episódios. Ele não foi salvo dentro de uma comunidade. Não havia companheiros ao seu lado, como no livro de Daniel. Não havia apoio de judeus fiéis intercedendo por sua vida. Ele estava só, diante de um império inteiro. Isso faz desse milagre algo ainda mais profundo. Foi um ato de Deus realizado no centro do paganismo, diante de povos que não acreditavam no Deus de Israel. Era uma mensagem direcionada não apenas aos cristãos, mas ao mundo inteiro. Deus estava reivindicando publicamente sua autoridade diante de Roma. E isso nos leva a outro ponto espiritual poderoso. O milagre não foi apenas para João sobreviver, mas para Roma testemunhar. O império precisava ver, os soldados precisavam ver, os sacerdotes precisavam ver, o juiz precisava ver. Era necessário que a maior potência da terra fosse confrontada com aquilo que ela não podia controlar. Afinal, os milagres mais impactantes são aqueles que desafiam os sistemas de poder. E naquele momento, o sistema de poder era Roma, arrogante, implacável e acostumada a dominar pela força. Quando o fogo falhou, Roma perdeu um pouco de seu domínio psicológico sobre o povo. Há ainda uma dimensão espiritual relacionada ao próprio João. A sobrevivência ao óleo fervente não foi apenas proteção, foi capacitação, foi preparação espiritual. Deus estava moldando o coração de alguém que, semanas depois, ouviria a voz de Cristo como trombeta e veria coisas que nenhum ser humano jamais havia contemplado. Para suportar o peso do Apocalipse, João precisava experimentar na carne o poder que sustentaria sua mente durante visões tão intensas. O milagre se tornou a plataforma emocional e espiritual que o tornaria capaz de registrar a revelação sem desmoronar. Por fim, existe o significado pessoal. O milagre do fogo nos ensina que existem momentos em que Deus permite que entremos em situações que parecem irreversíveis, apenas para, no último instante, demonstrar que Ele ainda tem o controle. Ele não nos poupa da fornalha, mas nos poupa dentro dela. Ele não impede que sejamos lançados no óleo, mas impede que o óleo cumpra sua função. Assim, aprendemos que o propósito não é evitar o perigo, mas revelar o poder que nos sustenta no meio dele. Esse episódio nos lembra que o poder de Deus não está limitado pelo que chamamos de realidade. Está limitado apenas pelo seu plano. E enquanto o plano não termina, nenhuma força, nenhum império, nenhuma natureza e nenhum elemento tem poder para nos destruir. O impacto histórico, como esse episódio mudou a igreja primitiva. Quando a notícia se espalhou de que João, o último apóstolo vivo, havia sido lançado em óleo fervente e saído de lá sem qualquer dano, a igreja primitiva experimentou um impacto que nenhum pregador, nenhum sermão e nenhuma carta poderia ter produzido.
Foi como se um raio tivesse atravessado a estrutura espiritual do cristianismo nascente, reacendendo a fé de comunidades oprimidas, fortalecendo líderes cansados e trazendo esperança a muitos que viviam à beira do desespero. O milagre de João não ficou restrito às paredes da arena romana. Ele se tornou combustível para a expansão da fé em uma época marcada pelo medo. Primeiro, esse episódio abalou profundamente a relação entre cristãos e o Império. Roma estava acostumada a vencer pelo terror. O método de execução não era apenas punição, mas estratégia psicológica. Quando o povo via alguém morrer de forma brutal, aprendia a lição. Desafiar o imperador significava enfrentar um destino inevitável. Mas João quebrou essa lógica. Ao sobreviver ao óleo fervente, ele mostrou que o império não tinha o controle final sobre a vida. Isso foi devastador para a propaganda romana. Afinal, se um velho discípulo de um carpinteiro da Galileia conseguira sobreviver ao método de execução mais temido da época, o que isso dizia sobre o poder dos deuses de Roma? O que isso dizia sobre o próprio imperador? Nas igrejas da Ásia Menor, onde João já era conhecido como líder espiritual, o impacto foi ainda maior. Muitos cristãos viviam atormentados pela perseguição, pela ameaça constante de morte, pelas pressões sociais e religiosas que tentavam extinguir sua fé. Quando ouviram o relato de que João estava vivo, intacto, protegido por um milagre que desafiava a razão, o coração dessas comunidades se encheu de coragem. O velho apóstolo se tornou símbolo de que Deus estava atento ao sofrimento deles, de que ele via, de que ele intervia, de que ele ainda caminhava com seu povo. Além disso, o episódio fortaleceu a liderança dos cristãos em todo o império. Bispos, anciãos e pregadores começaram a citar o milagre como prova de que o evangelho não era apenas mensagem, mas poder. Não era apenas filosofia, mas realidade espiritual. Eles contavam a história de João para encorajar mártires, confortar famílias e desafiar a dominação imperial. Se o fogo não pôde tocá-lo, diziam eles, o que poderá deter o propósito de Deus em nossas vidas? A fé que estava se enfraquecendo com a perseguição ganhou novo vigor, mas o impacto foi ainda mais profundo. Em um período em que muitos estavam sendo mortos por sua fé, a sobrevivência de João se tornou evidência de que o martírio não era o único caminho que Deus escolhia para seus servos. Alguns eram preservados, alguns eram poupados. Isso não diminuía o testemunho dos que morriam, mas mostrava que Deus agia de múltiplas maneiras. Ele podia glorificar seu nome tanto pela coragem de quem enfrentava a morte, quanto pelo milagre de quem sobrevivia a ela. Essa compreensão foi crucial para equilibrar a teologia e a esperança da igreja primitiva. Além disso, o milagre fez João se tornar ainda mais influente. Sua sobrevivência foi interpretada como confirmação de que Deus tinha um chamado especial sobre ele. Isso preparou o ambiente emocional e espiritual para que, quando ele enviasse as cartas do Apocalipse, as igrejas não apenas lessem suas palavras, mas as recebessem como revelação divina. O milagre deu credibilidade ao profeta. Endossou sua autoridade, selou sua missão. Deus não apenas salvou João, Deus validou sua voz diante do mundo. O episódio também teve impacto entre pagãos. Muitos que presenciaram ou ouviram sobre o milagre começaram a questionar suas crenças. Como os deuses de Roma permitiram que seu imperador fosse envergonhado publicamente? Por que o fogo, símbolo de purificação e sacrifício pagão, não funcionou? Esses questionamentos abriram portas para conversões inesperadas.
Em muitos lugares, aquela história se tornou a fagulha que levaria pessoas a buscar a fé cristã. E há um detalhe que poucos percebem: o milagre de João se tornou uma lembrança eterna de que Deus não está ausente em tempos de crise. Em uma época em que impérios esmagavam povos e reis, agiam como deuses, esse episódio provou que existe um limite que nenhum poder humano pode ultrapassar. O poder de Roma tinha alcance, mas não tinha soberania. O propósito divino, sim. Por isso, quando olhamos para a história da igreja primitiva, percebemos que a sobrevivência de João não foi um milagre isolado. Foi um marco, um divisor de águas. Um momento em que Deus mostrou ao mundo enlouquecido pela violência que ele ainda governava a realidade, e que seus servos continuariam vivendo até que o propósito estivesse completo. O segredo revelado. João caminhou para fora da arena sem queimaduras, sem dor, sem qualquer sinal de que o fogo o havia tocado. Mas o que realmente saiu daquele caldeirão não foi apenas um homem salvo. Foi uma mensagem. Uma revelação silenciosa, porém devastadora, que ecoou entre os impérios da terra e reverberou no mundo espiritual. Não existe poder humano capaz de interromper aquilo que Deus determinou. O segredo por trás da sobrevivência de João não está apenas no milagre em si, mas no que o milagre revela sobre o modo como Deus age quando o propósito ainda não foi concluído. Ao longo deste episódio, podemos perceber que João não foi preservado por acaso. Ele não escapou da morte porque era mais forte ou mais sábio do que outros discípulos. Ele foi preservado porque carregava algo que ainda não havia sido liberado sobre o mundo: a visão do fim dos tempos, o livro que abriria o entendimento das igrejas, o testemunho que revelaria a glória do Cristo exaltado e o destino final da humanidade. A vida de João não estava nas mãos de Roma porque sua missão ainda estava nas mãos de Deus. Essa é a essência do segredo revelado. O fogo não teve poder porque sua morte não pertencia ao império. A sentença de João havia sido escrita em outro lugar. E enquanto a vontade de Deus não estivesse completa, nenhum decreto humano poderia alterar seu destino. É por isso que o óleo fervente não o queimou. Não porque o fogo perdeu suas propriedades naturais, mas porque o Criador, que controla todas as leis da realidade, determinou que, naquele momento, o fogo deveria testemunhar e não destruir. A sobrevivência de João expôs o limite dos impérios e a supremacia do céu. Ela mostrou que existe uma linha invisível que nenhum poder humano pode cruzar. Uma fronteira onde a autoridade da terra se curva à autoridade divina. Por isso, quando João saiu do caldeirão, o mundo viu algo que não sabia interpretar. Roma viu sua força ameaçada. Os cristãos viram sua fé fortalecida. Os anjos viram um capítulo ser aberto. E João viu, com absoluta clareza, que Deus o havia poupado não para sobreviver, mas para revelar. Patmos, a ilha que deveria ser seu exílio, se tornaria o palco da maior revelação da história. Um lugar aparentemente insignificante, isolado, esquecido, se transformaria no ventre onde Deus colocaria uma das mensagens mais profundas já entregues à humanidade. O milagre do óleo fervente não foi o clímax da vida de João. Foi o prelúdio, a porta que se abriu para que o céu inteiro se revelasse a ele. A sobrevivência não foi o final da história, foi o início do Apocalipse. Ao mesmo tempo, esse episódio nos deixa uma verdade profundamente pessoal. Existem momentos em que acreditamos estar cercados por circunstâncias que não podemos controlar. Situações que parecem definitivas, ameaças que parecem inescapáveis. Mas o milagre de João nos lembra que Deus não é limitado pelas condições que nos cercam. Ele não depende do cenário para nos proteger. Ele não precisa apagar o fogo para impedir que ele nos faça mal.
Às vezes, ele nos deixa entrar na fornalha para mostrar que sua presença é mais poderosa do que o calor ao nosso redor. Isso significa que quando Deus tem um propósito sobre alguém, nenhum ambiente é perigoso demais, nenhum inimigo é forte demais e nenhuma sentença humana é definitiva. O segredo revelado no óleo fervente é que a vida de um servo não é guiada pelo acaso, mas pelo desígnio divino. Enquanto ainda houver algo a ser cumprido, enquanto ainda existir uma missão a ser realizada, enquanto Deus ainda tiver palavras a serem liberadas, ninguém, absolutamente ninguém, pode interromper sua história. E este é o eco final que João deixa para cada geração. Não tenha medo do fogo, não tema o que parece impossível, não se entregue ao que os olhos dizem ser o fim, porque o mesmo Deus que mudou a natureza do óleo diante do império mais poderoso é o Deus que continua escrevendo histórias que desafiam a lógica, quebram sentenças e abrem caminhos onde não deveria haver caminho. Agora que compreendemos a profundidade desse episódio, resta apenas lembrar que o mesmo Deus que preservou João naquele dia é o Deus que continua agindo hoje. Ele ainda intervém, ele ainda protege, ele ainda guia cada detalhe da história humana e da sua também. Se este vídeo trouxe revelação, força ou esperança ao seu coração, inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu. Aqui, nós continuamos explorando os mistérios que a Igreja raramente explica, as verdades escondidas nas Escrituras e os segredos que Deus deixou para aqueles que desejam ir mais fundo.